Estimados diáconos, queridos filhos e filhas em Cristo presentes nessa igreja, também os que nos acompanham pelas redes sociais, nós iniciamos com esta missa vespertina desta quinta-feira santa, o tríduo da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, uma grande reflexão a igreja nos leva a fazer nesta Santa Missa. Acredito ser a única missa em que a igreja entrega o que deve ser falado. 3 coisas. Primeiramente, a instituição da Eucaristia, que foi exatamente neste memorial, nesta celebração da última ceia, em que Jesus institui o sacramento que nós tomamos. Também o segundo ponto, a instituição do sacerdócio ministerial católico. Jesus, por 3 anos, ele teve aqueles 12 homens como alunos, discípulos. E nesta ceia derradeira, ele, pela imposição de mãos, torna estes discípulos apóstolos, pastores, bispos da igreja que será instituída. E a terceira temática que a igreja quer que nós reflitamos nesta data é a temática da caridade, do amor, que é manifesta essa temática no Evangelho de hoje, quando Jesus, no meio da refeição, ele tira um manto, amarra na cintura uma toalha, lava os pés dos seus discípulos. Então, vamos começar com a primeira, instituição da Eucaristia. Acredito que todos nós que comungamos, sabemos que o que comungamos não é uma representação, uma lembrança. É substancialmente o corpo e o sangue de Cristo que, pela ação e poder do Espírito Santo, se presentifica com o passar do tempo sobre todos os altares do mundo, por meio do sacerdócio legítimo católico. A Eucaristia é o Santíssimo Corpo e Sangue. Mas será que nós conhecemos de onde vem isso? Como surgiu? O que significa em si? E o que significa em nossa vida isso? Nós vamos descobrir depois dessa homilia. Olha só. Meus queridos, no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 30, Jesus diz no alto da cruz, em um certo momento: tudo está consumado. Essa frase de Jesus tem uma grande relação com o mistério instituído antes da cruz, na ceia derradeira, a Eucaristia. O que significa este tudo está consumado? Será que Jesus quis dizer apenas que ele estava para morrer e tudo está completo? A salvação foi instaurada? Ali, tudo está consumado? Os teólogos acreditam que não, porque no texto de Romanos, capítulo 4, versículo 25, São Paulo diz assim: Jesus ele foi entregue pelos nossos pecados, mas a justificação foi obtida na ressurreição e não ali. Então, o que significa esse tudo está consumado junto do mistério da Eucaristia? Nós vamos entender também. Ora, para entendermos essa frase, e o mistério da Eucaristia, nós temos que entender o que significa a Páscoa judaica. Não existe cristianismo, catolicismo, sem o judaísmo. Não existe. Né? Olha só. Então vamos voltar ao que significa a Páscoa. Porque a primeira Páscoa não foi a Páscoa cristã, foi a Páscoa judaica. Vamos voltar lá. No livro do Êxodo, capítulo 12, Jesus lá Deus, por meio de Moisés, institui lá a
Páscoa primeira. Em qual contexto? O povo estava escravo no Egito, né? Um sofrimento tremendo. E Deus não constituiu aquele povo para sofrer, como também a nós. Embora o sofrimento da contingência temporal ele nos acomete, Deus não nos fez para isso. Deus não fez aquele povo, o povo de Israel, para a escravidão. O Egito estava como um empecilho para o projeto de Deus se cumprir. E tudo aquilo que se coloca na frente do projeto de Deus, Deus o tira, porque Ele consuma o seu projeto. Sempre, de um jeito ou de outro. O que acontece? Deus começa a enviar pragas para o Egito, para ver se abre a mente. Olha, vocês estão se colocando contra Deus. Ninguém pode com Ele. Vai uma praga, vai outra praga. Vocês querem saber que a praga não é a sogra nem a nora, viu? São pestes, são acontecimentos. Bom, e foram 10 pragas. E os egípcios entenderam? Não. Na 10ª e última praga, o que Deus promete? Se vocês não libertarem o meu povo, eu vou matar todos os primogênitos, seres humanos e animais. Olha só. E assim se cumpriu, né? A 10ª praga seria a destruição dos egípcios. Então, Deus ordenou nessa ocasião ao povo israelita: vocês devem tomar um cordeiro, né? Um cordeiro por família. Se a família for muito pequena, se una a do vizinho. Mas um cordeiro por família que seja perfeito, sem ruga e mancha, seja macho de 1 ano. E vocês devem sacrificá-lo, colher o sangue desse cordeiro, passar o sangue nos umbrais das portas, em toda a volta da porta, e depois vocês assam esse cordeiro e partilham entre a família. E deve ser comido por completo, não se perca nada, né? Olha só, um parênteses aqui, por isso que quando a gente vai comungar, faça com piedade. Um fragmento sequer, por mínimo que seja, é um pedaço do céu na sua mão, né? Tem gente que comunga assim, vai assim ainda. Ora, tenha consciência, olhe suas mãos, veja se de fato não está um pedaço sequer, que é um pedaço do céu. Fecha parênteses. E assim eles fizeram. Quando todos estavam ceando, Deus enviou o anjo exterminador que matou os egípcios. As casas que tinham as portas ungidas com o sangue do cordeiro foram poupadas. Onde não morria egípcio, quem morria? O cordeiro. As casas do povo de Israel tinham cordeiro imolado. Não morria nenhum ser humano. As casas que não tinham um cordeiro, que eram as casas dos egípcios, morriam os egípcios. Olha só, os primogênitos. E assim se fez. O povo, depois de tomar o cordeiro com pães ázimos, o povo saiu às pressas. E aconteceu aquela fuga tremenda que nós conhecemos pelo Mar Vermelho e que nós vamos ouvir esse texto belíssimo depois de amanhã, no dia da vigília da Páscoa, né? Mas isso deixa para sábado. Ora, o povo sai em fuga e foge, e Deus mata todos os egípcios no Mar Vermelho. Depois de atravessar o Mar Vermelho, o povo nunca mais deixou de rememorar este feito e o favor de Deus na vida deles, porque Deus os libertou da escravidão do Egito. Essa é a festa da Páscoa judaica. Os judeus celebram esta memória até hoje, né? A Pessah judaica, a Páscoa judaica. Mas de onde vem a Páscoa cristã em relação a esta celebração, este memorial? A Páscoa cristã vem do episódio
em que Jesus de Nazaré, um judeu, não qualquer judeu, um judeu que de ser humano que era Deus. Ele celebrou naquela noite em que ia ser assassinado, em que ia ser martirizado. Ele estava celebrando a memória deste episódio judaico. Por isso que nós chamamos este fato também de Páscoa, porque Jesus estava rememorando a Páscoa judaica, lá do Êxodo. E os judeus celebravam isso em uma refeição. Como era a refeição judaica? Quando nós entendemos a refeição judaica, nós entendemos o que é a missa. Será que todos nós que tomamos do corpo e do sangue de Cristo entendemos de onde viemos? Sei, né? Você já está percebendo, já está ouvindo, já está, de maneira crítica percebendo, não sabia disso. Mas olha, a ceia judaica, não dá para explicar detalhes, mas na ceia judaica tinham 4 taças ou 4 cálices. E toda ceia acontecia essa celebração em torno desses 4 cálices. Tá? Isso a gente tem que entender. O que acontecia? Eles se reuniam em família. Tá? A primeira coisa que acontecia, a primeira taça a ser consumida, ela fazia parte da introdução da ceia, a primeira parte da ceia. Tá? Começava a ceia com uma bênção festiva que se chamava Kadosh. Tá? Eles comiam ervas amargas, tá? Ervas amargas, para lembrar o sofrimento dos seus antepassados no Egito. Depois de comer as ervas amargas, eles tomavam o primeiro cálice. Depois disso, eles recitavam o capítulo 12 de Êxodo, que nós ouvimos hoje. O capítulo 12 de Êxodo, que é a memória do acontecimento daquela refeição. A última, antes deles fugirem. Depois disso, as crianças, as mais novas, começavam a fazer perguntas sobre essa história para aqueles que eram os anciãos. E os anciãos respondiam. Isso é para a gente refletir também, a turma de cabelo branco hoje, aí, os mais velhos. Será que sabem ensinar a fé às crianças? Porque para eu poder ensinar alguma coisa, primeiro o quê? Eu tenho que saber. Nós sabemos o que comungamos, nós sabemos de onde viemos, nós sabemos a doutrina da nossa igreja. Hoje é um dia de nós, de maneira crítica, olharmos para nós mesmos e enxergar quanta beleza na igreja de Cristo, que é única, que é a igreja católica, e que nós muitas vezes desconhecemos. Os anciãos ensinavam as crianças. Depois disso, se proclamava o Salmo 113, chamado Pequeno Hallel, pequeno louvor, a palavra Hallel, do hebraico, que nós temos a tradução aleluia, vem de louvor, de Hallel, primeiro Salmo 113. Depois eles bebiam a segunda taça, e aí se serviam o segundo prato, junto o pão, sem fermento, junto com o cordeiro assado, aquele mesmo cordeiro no Êxodo 12 que os antepassados comeram às pressas, serviam. Depois eles tomavam a terceira taça, o cálice da bênção, assim chamava a terceira taça, ou terceiro cálice, o cálice da bênção. Foi este cálice que Jesus pegou daquela mesa e por meio dele instituiu a Eucaristia, o cálice da bênção. Por isso que nós ouvimos como refrão do Salmo de hoje, o refrão não faz parte do Salmo, nós ouvimos o Salmo 115, o refrão, o cálice por nós abençoado. Nós ouvimos um versículo da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Jesus tomou o cálice da bênção e dele instituiu a Eucaristia, o terceiro cálice. Muito bem, o clímax da refeição era o chamado grande Hallel, o grande louvor. Olha só, o grande Hallel.
eles entoavam um salmo atrás do outro. Por isso que na vigília da Páscoa, a igreja repete este ato. E nós ouvimos o texto completo da história da salvação, intercalado com os salmos de louvor a Deus. Porque a nossa Páscoa veio da Páscoa judaica. Tem padre que tem pressa e corta os textos sem necessidade pastoral. É um crime contra a liturgia. Por quê? Porque é o dia do louvor, do grande louvor. Aliás, quem tem pressa é melhor não vir, porque o grande louvor deve ser entoado a Deus. Depois do que acontecia, esse grande Halel, o chamado grande Halel, todos esses salmos, aí eles tomavam a quarta taça, que era a taça da consumação. E com esta taça se completava a ceia judaica. Imagine como saíam os judeus da ceia, né? Melhor não imaginar. Pois é. E Jesus tomava tudo isso, né? Quando algum protestante vier encher o saco por causa de vinho, diga para ele que Jesus era judeu, e um exímio judeu. Muito bem. Fecha aspas e parênteses. Ora, o que acontecia? Jesus estava ceando, e o texto de Mateus capítulo 26, versículo 19, diz assim, Jesus, ele falou uma frase, eu lhes digo, de agora em diante não bebereis deste fruto da videira, até o dia em que bebereis o vinho novo no reino de Deus. E Jesus abençoou o terceiro cálice, que é o cálice da bênção, instituiu a Eucaristia, e o quarto cálice não foi tomado. Olha só, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 26, diz assim, depois que eles cantaram os salmos, eles saíram para o Monte das Oliveiras. Ora, a quarta taça era tomada depois do grande Halel, depois dos salmos. E o texto de Marcos diz, depois que eles cantaram os salmos, eles já saíram. Ou seja, eles não tomaram a quarta taça. Eles não tomaram. E aí? O que isso significa para nós? A gente precisa entender todos os passos do Evangelho. Lembram no Monte das Oliveiras? Nós ouvimos no Evangelho de domingo que Jesus, aqui não ouvimos porque proclamamos o mais breve, mas o mais longo estava. Ele pede ao Pai, Pai, afasta de mim este cálice, mas se não puder afastá-lo, eu o beberei, mas que seja feita a vossa vontade. Olha só. Então, este quarto cálice, o que significa? A missa foi instituída com o terceiro, lembra que o padre falou, lá na ceia, no cenáculo. E depois Jesus sai com os discípulos para o Monte das Oliveiras e ele pede, Pai, se for necessário, afasta esse cálice. Qual cálice? Qual cálice faltou? O quarto cálice. Muito bem. Jesus, ele vai tomar esse cálice na hora sexta. O que acontecia na hora sexta? Todo o acontecimento da paixão, morte e ressurreição de Jesus aconteceu no evento Páscoa judaica. Na hora sexta, que para nós é às 3 da tarde, lá no templo de Jerusalém, o que acontecia? Eram mortos os cordeiros que seriam comidos pelas famílias na Páscoa. E que horas Jesus morreu? Exatamente nesse mesmo horário em que os cordeiros no templo eram sacrificados. Por isso que depois desse momento o véu do templo racha no meio. É como que se Deus estivesse cindindo aquilo que estava sendo realizado lá. Porque o cordeiro verdadeiro foi imolado no alto da cruz, e não dentro
daquele templo religioso. Eles sortearam as vestes de Jesus no alto da cruz, não é? Repartiram. A veste judaica, né, se chama quiton. É uma veste de linho que não tem costura. Isso no livro do Êxodo, no capítulo 28, versículo 4, tem também no livro do Levítico, capítulo 16, versículo 4, está escrito que com estas vestes, a mesma que Jesus estava vestido e que foi repartida, eram as vestes do que o sacerdote entrava no templo para oferecer o sacrifício na Páscoa. Então, o que o evangelista ele quer mostrar com esse sorteio das vestes? Que Jesus não foi somente o cordeiro, mas ele também foi o sacerdote que ofertou o cordeiro. A igreja vive esse mistério em toda a missa. Aí entra a questão da instituição do sacerdócio ministerial. O sacerdote, enquanto ofertante, ele oferece aquilo que ele mesmo é naquele momento. Jesus, no alto da cruz, é o sacerdote que oferta-se o quê? A si mesmo. Por isso nós o dizemos, ele é sacerdote e ele é a vítima ofertada por ele mesmo. Na missa, quem oferta o sacrifício não é a pessoa do padre, mas é o sacerdócio que o padre tem na sua alma e que ele carrega. É o sacerdócio do próprio Cristo quem exerce o munus ofertante e oferta o próprio Cristo. Cristo sacerdote, o sacerdote católico. Cristo vítima, as espécies eucarísticas que nós comungamos. Tudo isso é elevado a um grande Halel, que é a missa, a Deus. A missa é um grande culto de ação de graças, como se fosse um perpétuo salmo em que a igreja entoa até o fim dos tempos para o louvor de Deus. Aqui está, minha gente, uma grande reflexão para nós entendermos esse segundo aspecto, que é a instituição do sacerdócio ministerial. Quando nós olhamos um padre, o mais chato, arrogante, insuportável, defeituoso que seja, na alma daquele homem existe algo que não é dele, um pedaço de Jesus Cristo, o sacerdócio de Cristo. Não existem vários sacerdotes, existem vários seres humanos que carregam um único sacerdócio de Cristo. Por isso, é uma grande reflexão para nós também, sobre como nós reverenciamos, como nós temos reverenciado o sacerdócio ministerial da igreja, nós que somos católicos. Porque às vezes nós vemos, está filmando, mas o padre não liga muito, que muitos padres se comportam como se não se levasse em si somente a si próprio. Só que um padre não leva somente a si próprio consigo. Leva um pedaço de Jesus. Se nós pudéssemos tirar uma foto, escanear a alma de todos os seres humanos, um mapa, o desenho em um padre seria diferente, porque apareceria a face de Cristo e não a dele. Olha só, como nós reverenciamos isso? Por isso que um padre, quando é ordenado, quando entra no seminário, precisa pensar bem antes, para ver se de fato quer, porque ele não é mais ele mesmo, ele é Cristo. Ele é Cristo. Como também a igreja, sobretudo os leigos, precisam perceber que por mais defeituoso que seja aquele ser humano, ele traz um pedaço do céu. Primeira coisa, a gente precisa rezar pelos padres, porque ele leva o sacerdócio de Cristo. Olha, quanto
que a igreja se fere. Por quê? Porque os seres humanos que levam esse sacerdócio são frágeis, nós somos frágeis. Né? Uma coisa importante para a gente refletir, né? Que nós saiamos dessa missa hoje com um modo diferente de enxergar o sacerdócio. Não é uma profissão, é algo espiritual que tem por detrás. Né? E isso também perpassa o nosso tratamento. Tem gente que trata o padre como que se fosse o colega, né, de bar. Ele tem algo que vocês não têm, que é o sacerdócio de Cristo. Receba a igreja, reverenciá-la, né? Tratado com estima. Isso não estou dizendo por mim, porque daqui a alguns anos, não sabemos quanto tempo, eu me vou e vem outro, e virão outros. Mas amemos os sacerdotes, rezemos por eles. Quando acontece alguma coisa triste, grave com algum, nós católicos precisamos defender aquilo que é Jesus no corpo místico da igreja, por meio da oração, primeiramente. O que nós temos feito com isso? Como nós temos lidado com isso? O jeito de tratar, o jeito de se aproximar, né? Às vezes tem gente que se aproxima, é claro, a gente não é mal educado, né? Oi, padre, tudo bem? Deus abençoe. Dá vontade de falar, benção, bispo. Porque o padre tem um sacerdócio e a missão de abençoar. Então, pedir a bênção, valorizar aquilo que é nosso. Se nós católicos não fizermos, será que os protestantes e os pagãos farão? Com certeza não. Depois continua o texto de hoje. Olha só, minha gente, é um dia próprio para refletirmos nisso, né? É um dia próprio. No Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 28, Jesus fala também uma frase: eu tenho sede. Antes de expirar, eu tenho sede. Olha, Jesus teve sede desde que foi preso no pretório de Pilatos. Mas ali ele fala que ele tem sede, não é à toa. E pegaram um pedaço, né, de vara com uma esponja na ponta, encharcaram com vinagre e colocaram na boca de Jesus. E depois de tomar o vinagre, no Evangelho de João capítulo 19, versículo 13, foi que Jesus disse: tudo está consumado. Ali ele tomou o quarto cálice. Ali ele encerrou a Páscoa judaica. Ali começou a nova Páscoa, a Páscoa cristã, que vai ser plenalizada no terceiro dia, quando não mais no sábado, que representa a Páscoa judaica, mas agora no domingo, o ressuscitado vai aparecer diante da Assembleia dos Apóstolos, e ele vai celebrar a Páscoa com os seus. Então tudo está consumado, ou seja, a religião judaica ali é fundada, e ali começa a Páscoa nova, né? E para nós tomamos do cálice da bênção todos os domingos e festa de guarda, e tem gente que diariamente, louvado seja Deus. Mas também nós temos que consumar a quarta taça, não ritualmente, mas no nosso dia a dia. E aí a última parte da homilia de hoje, que é a prática da caridade. Jesus tomou a quarta taça quando consome o vinagre. O vinho estragado é o vinagre, não é? Ora, ele consome ali. E nós também consumimos, né? Quando nós enfrentamos as cruzes do dia a dia. A cruz, o sofrimento, a missão que Deus deu a mim e a você é o consumar daquilo que nós realizamos aqui na terceira taça, que é a taça do sangue e corpo de Cristo. Não adianta
tomar desse banquete, dessa taça da bênção, se nós não consumarmos com a taça da cruz do sofrimento? Hoje, qual é a sua quarta taça? Todo mundo tem, e se não tiver, fique esperando que vai vir um garçom todo bonito de entregar. Está aqui. Sabe quando tudo está bem, né? Tudo está bem na vida, né? Tudo caminhando bem, de repente tem um acontecimento, uma fatalidade, uma perda, uma coisa ruim acontece, é o garçom, cheguei. Quarta taça. Nós estamos tomando com fidelidade, dizendo a Jesus: em tudo seja feita, ó Pai, a vossa vontade. Temos feito isso. Olha, minha gente, essa cena do Evangelho de hoje resume o ato de amar, que é a quarta taça. Jesus, depois ele se levanta da ceia, ele amarra um avental em si, né? Primeiro ele tira o manto, né? Depois ele amarra um avental, que é o que o padre fará agora, e ele lava os pés dos discípulos. Aí está a quarta taça: o servir, o fazer acontecer, o enfrentar a cruz, o se inclinar muitas vezes diante do outro. E é muito interessante que depois de lavar os pés, Pedro não queria, né? E Jesus deu uma bronca: se você não deixar, você não vai ter parte comigo, né? Ai, lava tudo, Senhor, pé, cabeça. Não, tá bom, Pedro, só o pé, né? Só o pé, tá tudo limpo, né? Aí Jesus olhou para Judas e falou: nem todos, né? Mas tá bom. E aí ele lava. Depois que ele termina de lavar, ele se levanta. Depois pega o Evangelho de João, é fantástico. Ele não tira o avental, ele põe o manto de volta por cima do avental. Se nós não exercermos o ato de amar, nós não podemos nos aproximar do cálice da bênção. Por isso que o Evangelho diz: se você não está bem com alguém, primeiro deixe sua oferta e vai se resolver. Ou seja, nós temos que ser dignos daquilo que nós celebramos. Então, meus queridos, esse é o mistério da missa. Se você não sabia disso, fique sabendo e celebre com mais piedade, com mais consciência, né, aquilo que Jesus fez por nós. E olha, não é um teatro, é uma atualização pelo Espírito Santo de Deus. Nós voltamos. O que acontece em toda a missa, meus queridos? Deus nos tira do mundo e nos leva, rasga o templo, nos leva para aquele Calvário. Olha só o que acontece em cada missa. Por isso eu preciso comungar com reverência. Por isso aqui eu preciso pedir a fortaleza de Deus para também enfrentar minhas cruzes, né? Tem gente que se aproxima da Eucaristia de maneira tão impiedosa. Eu tenho falado esses últimos tempos, né? Na procissão da comunhão é o momento de você ofertar no altar a sua quarta taça, né? Tem gente passando chiclete, às vezes conversando, né? As comadres, né? De Satanás, né? Conversando na fila da comunhão. Olha, é coisa séria. Entra, vai rezando, vai entregando. Você vai receber o cálice da bênção para fortalecer a sua taça de sofrimento. Olha que belíssimo isso. Comungue com piedade, seja de pé ou de joelhos, seja nas mãos ou na boca, com respeito, com reverência. Se comunga nas mãos, como nos ensina São Cirilo de Jerusalém. Faça um trono e deixe primeiro, antes de comungar, o Senhor se assentar no trono da sua vida. Tem gente que não deixa o Senhor se assentar no trono. Deixa. A mão que toma o Senhor vai por baixo, que representa a nossa humanidade, a nossa fragilidade. É Deus quem está por cima de tudo. A nossa mão que vai comungar, que vai pegar, fica embaixo. Deixa o Senhor se assentar, não tem pressa. Quem vem com pressa na missa, melhor não vir. Vai tomar uma cerveja, que é muito mais proveitoso. Deixa o Senhor tocar sua mão e a sua humanidade. Diga amém e comungue. Olha que fantástico, minha gente. Então, eu espero que esta homilia
possa nos fazer mais apaixonados hoje, nessa noite, pela Eucaristia, que é um grande halel ao Pai, um grande louvor. É o cálice da bênção que toca o meu cálice quarto de sofrimento. Eu espero também que nós possamos amar mais o sacerdócio ministerial. É muito triste, e assim eu termino a homilia. Quando a gente vê, falei esses dias na homilia, né? Um católico que deixa o cálice da bênção e vai para outras religiões. Só faz isso quem não conheceu, porque quem conhece ama, e quem ama nunca abandona. Com certeza, que esses sejamos nós. Assim seja. Um instante de silêncio. Pensemos um pouquinho nesses mistérios. O mistério da Eucaristia, o mistério do sacerdócio, o mistério do amor que serve